Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, uma saudação muito especial e muito amiga. Portugal tem passado por bocados ou fases difíceis, o Governo por si presidido e em representação do Partido Social Democrata tem feito tudo o que pode e tem feito muito para que as coisas mudem. Já passámos do meio da ponte, estamos a chegar à outra margem, e não são obstáculos que vão aparecendo de vez em quando que o vão fazer desviar o seu rumo. Está aqui como Presidente do Partido, vamos ouvi-lo encerrar esta sessão e é evidente que aguardamos com muito interesse aquilo que nos vai dizer. Queria também saudar e agradecer a presença destes dois ilustres oradores, Dr. Fernando Negrão, ilustre magistrado, homem político também, que tem tido uma carreira profissional invulgar e grande, e direita e correita, e a olhar para a frente e a olhar para a frente, e o professor António Costa Pinto, um homem do mundo europeu sobretudo, que já ensinou noutros países, incluindo os Estados Unidos, segundo creio, mas também em Florença, no Instituto Europeu, em França, que é um politólogo conhecido e cuja opinião muito prezamos e vamos ouvir com toda a atenção. Muito obrigado, portanto, por terem aceito o nosso convite. Queria saudar o Presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, Dr. Marcelo Nuno, felicitá-lo pelo discurso que acaba de fazer, desejar-lhe todas as felicidades nas novas funções que vai assumir e que o impedem de continuar à frente da Comissão Política Distrital do PSD em Coimbra. Parabéns pelo seu discurso, felicidades para o seu futuro profissional e político, que, meu amigo, não vai abandonar a política, com certeza. Queria saudar os dirigentes distritais e conselheiros do PSD e da JSD, os meus colegas membros da Comissão comemorativa dos 40 anos do partido, todos os demais presentes, os militantes e simpatizantes do PSD, com braço especial para aqueles que este ano, 2014, cumprem 40 anos de filiação no nosso partido. Saúdo e cumprimento todos os presentes na sala e na internet, onde estamos em direto, sejam eles ou não simpatizantes e eleitores do PSD. Minhas senhoras e meus senhores, algumas palavras que espero que sejam breves. Primeiro para vos dizer que quando aceitei o convite do Dr. Passos Coelho para presidir esta comissão comemorativa e coordenadora das comemorações dos 40 anos do PSD, afirmei que fazia por duas ordens de razões. Primeira, por entender que era meu dever aceitar. Sou militante número 1, sou infelizmente o único fundador vivo dos três que criaram o partido a 6 de maio de 74. Além disso, tenho tido uma permanência grande em lugares variados dentro do partido, sobretudo nos primeiros anos, e tenho, portanto, uma responsabilidade acrescida e não em jeito. Em qualquer caso, diria que não é possível ser-se filiado de um partido a tempo parcial. Ou se é, ou se não é. E eu acho que sou e gosto de ser filiado do PSD. A segunda razão é precisamente essa, que eu gosto de ser filiado do PSD. Gosto do partido, portanto aceitei o convite por prazer, porque gosto do nosso PSD, porque acho que o nosso PSD continua a ser o partido mais português de Portugal e, acima de tudo, porque continuo a entender que a social-democracia é válida e é necessária
em plena segunda década do século XXI. As comemorações dos nossos 40 anos têm e terão sempre como primeiro e grande referência, e é bom nunca o esquecer, a vida, as palavras e a ação de Francisco Sá Carneiro. Como viram, passámos dois vídeos, dois filmes que procuram enquadrar estas 21 conferências que hoje arrancam em Coimbra, precisamente para obrigar-nos não só a pensar no passado, mas também para obrigar-nos a pensar no presente, para obrigar-nos a pensar no futuro, o que não impede que ignoremos o passado, e já demonstrámos aqui como o partido nasceu, no fundo, antes de 6 de maio de 74, através da terceira via que foi sendo criada pela ala liberal, e temos também de estar preocupados que não vamos nestas conferências fazer apenas análise e diagnósticos, assim espero. Estamos inundados de diagnósticos e análises. Precisamos sim de apresentar soluções, de apresentar sugestões concretas e inovadoras. O formato é simples. Não esquecemos, como dizia, que a nossa história começou antes de 6 de maio de 74, e isso foi demonstrado pelo primeiro vídeo que vimos. A seguir, ouvimos o presidente da Comissão Distrital do partido, e eu aqui queria prestar uma homenagem especial a Coimbra, porque a história do distrito do PSD no distrito de Coimbra é muito rica, é uma história variada, que vai constar em lugar de relevo no livro que vamos editar em 2015 sobre a história do partido. Eu não esqueço que na primeira reunião alargada do nosso partido, uma reunião informal, mas onde já estavam pessoas que vinham do Porto, de Évora, de Lisboa, estavam 3 representantes, digamos, de Coimbra, que viriam a desempenhar papel importante na vida nacional, na Assembleia Constituinte, na Assembleia da República, no Governo de Portugal. Essas 3 pessoas que estiveram na reunião da Curia, logo a 12 de maio de 74, foram António Barbosa de Melo, Carlos Mota Pinto e Jorge Figueiredo Dias. Vimos depois este outro excelente vídeo que presta a homenagem merecida, a homenagem de vida a Francisco Sá Carneiro. E ouviremos no fim, é um extra a este formato, o presidente do partido, que gostava muito que ele viesse às 21 conferências, mas isso será praticamente impossível, só faltam 20 agora. Não é impossível, mas será difícil. E agora, numa segunda parte, que é esta em que iniciámos agora quando nos sentámos a esta mesa, e felicito o Dr. Matos Rosa pela bela mesa que concebeu. Era precisamente isto que eu queria, em vez daqueles banquinhos que nos obrigam a estar sempre a pescar os papéis e que são horríveis. E aqui vamos falar de grandes reformas, de medidas fundamentais, dos passos essenciais da história de Portugal dos últimos 40 anos, nos quais a intervenção do PSD foi fundamental. Na verdade, muito do que se construiu ficou no nosso país, positivamente, desde o 25 de Abril, deve-se ao nosso partido e teve a participação do PSD, uma participação ativa e indispensável. Mas nós não vamos abordar esse tema das reformas num mero exercício de autossatisfação. Vamos procurar tirar lições e ilações do que foi feito e apontar caminhos para o futuro. Para isso, teremos um orador, hoje sou eu, que falará sobre cada reforma ou conjunto de reformas, por grandes temas, e procurará tirar delas um sentido, um percurso, um objetivo. 2 oradores de alto gabarito, como os nossos convidados de hoje, que podem ser ou não militantes do PSD,
Temos aqui um que é militante, o Sr. Professor, que eu saiba, não é. Ainda pode vir a ser. A quem pedimos para aceitarem o desafio de refletir connosco, propor novos rumos para as áreas que são abrangidas pelo tema escolhido, pela reforma escolhida, ou então para completarem a obra já levada a cabo com propostas sobre o que é possível fazer a mais hoje, em 2014 e nos anos que se seguem. O tema escolhido para esta conferência de Coimbra, como sabem, é a democracia e as novas representações. Isto tem a ver com o papel que o PSD desempenhou na instalação e consolidação do regime democrático e, em especial, na área constitucional, desde a Assembleia Constituinte até agora. Devo dizer-vos que faz amanhã, precisamente, 40 anos que eu fui eleito vice-presidente da Assembleia Constituinte. 40 anos. Eu não vou, estejam descansados, cair na exposição exaustiva das diversas revisões constitucionais e do que nelas interviemos como partido, mas agradecendo a ajuda para esse efeito me foi dada pelo Dr. António Ramalho, aqui presente, e pelo Dr. Albino Azevedo Soares, quero recordar 5 pontos muito rápidos. O primeiro é que todo o sistema político atual denota uma influência decisiva do PSD. Desde logo pela importância que o partido teve na Assembleia Constituinte, na qual, como sabem, o CDS votou contra a Constituição. Mas, sobretudo, pela atuação relevante da equipa de constitucionalistas que tínhamos, nomeadamente na elencagem dos direitos fundamentais, na definição do sistema do governo e na criação do modelo autonómico. Corro o risco de ser injusto por omissão, mas queria destacar 3 nomes: Jorge Miranda, Barbosa de Melo e Costa Andrade. A Constituição de 75 resultou, como sabemos, de um compromisso com o poder militar, mas foi porque esse compromisso foi possível que a Constituição é aprovada e que se torna possível também realizar as eleições parlamentares, presidenciais, regionais e autárquicas em 1976, o que permitiu iniciar um processo de normalização da democracia em Portugal, incluindo já um aperfeiçoamento sucessivo até se chegar à revisão de 2004 do exercício do poder democrático nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Segundo ponto, desde sempre, e esta é outra das grandes lições de Francisco Sá Carneiro, desde sempre o PSD foi exigente nas adaptações da Constituição à realidade. Exemplos disso foram as 2 revisões constitucionais mais importantes, a de 82 e a de 89, realizadas ambas por nossa iniciativa. A revisão de 82, levada a cabo quando eu era Presidente do Partido e Primeiro-Ministro, foi responsável por trazer Portugal para o campo da democracia plena, da democracia não militarmente tutelada, eliminando-se o Conselho da Revolução, criando-se o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado, e foi responsável também pelo início da adaptação constitucional à futura adesão de Portugal à então CEE, o que viria a ser consolidado na revisão de 92. Escusado será realçar, porque será tema de uma conferência independente, separada, o papel do PSD em todo o caminho para a Europa e depois da entrada na Europa. A revisão de 89 libertou a lei fundamental de conceitos económicos do passado, como, por exemplo, a irreversibilidade das nacionalizações e consagrou a possibilidade do referendo nacional. Terceiro ponto, sabendo que pela composição do xadrez partidário qualquer revisão constitucional requer um consenso entre o PSD e o PS, deve ficar claro que desde 76 o PSD manteve
ao longo de quase 4 décadas, uma posição de reformismo ativo. Reformismo ativo do nosso texto constitucional. Provam-no as propostas que começaram com Francisco Sá Caneiro e se têm mantido ao longo das décadas, e mais recentemente, as últimas, com Pedro Passos Coelho. Esta atitude coerente tem-se enfrentado com um imobilismo constante e estagnante, ou quase constante e bastante estagnante, por parte do PS. O PSD tem tentado fazer do texto constitucional um modelo da evolução dos consensos de regime, enquanto que o PS tem sido bem mais apologista de uma Constituição defensiva de consensos passados. Quarto ponto, as linhas tendenciais desta posição do PSD têm sido a estabilidade governativa e a flexibilidade económica. Quanto à estabilidade governativa, o partido contribuiu decisivamente para a alcançar na prática política. Alcançou o primeiro governo maioritário, eleito em 79, através da coligação AD, e alcançou depois o primeiro governo maioritário de um só partido, com as legislativas de 87. O PSD foi o único partido a transmitir o poder no final de uma legislatura, de Cavaco Silva para António Guterres. Esta prioridade à estabilidade democrática foi contrariada por inação, mas igualmente pelo precedente criado pela demissão formalmente injustificada e provocada pelo Presidente da República de então Jorge Sampaio do governo Santana Lopes e hoje pela queda e hoje por esta mania, por esta moda que se criou, que em qualquer momento se pede que haja eleições, que o governo seja demitido. É uma coisa que eu não entendo, porque um governo maioritário, com apoio parlamentar, não pode estar todo o tempo a ser posto em causa pelos gritos ululantes de uns quantos insatisfeitos. Nós temos, portanto, tido esta coerência e também em matéria de flexibilidade económica a tivemos, porque cada vez mais temos de compreender que estamos em 2014, que não estamos em 1976, e, portanto, que uma maior flexibilidade económica é necessária e está na ordem do dia. A atitude política e cada vez mais restritiva do Tribunal Constitucional parece dar razão à posição defendida de que o texto constitucional não comporta suficiente adaptabilidade à evolução dos tempos, uns tempos em que o papel do Estado é outro, uns tempos em que existe a globalização, uns tempos em que estamos integrados numa grande união de Estados, a União Europeia, uns tempos em que vivemos em plena revolução digital. O que, por outro lado, nos conduz a refletir sobre os limites da soberania dos órgãos de soberania não eleitos. E este é um dos temas que eu depois vou querer que os nossos convidados se pronunciem. Quinto e último ponto, o PSD foi também determinante na elaboração e na evolução das leis eleitorais para todos os órgãos de soberania eleitos, bem como para o poder regional e o poder local, mantendo uma capacidade crítica e de reflexão. Recorde-se, por exemplo, o voto dos imigrantes para a eleição do Presidente da República. Aqui, no entanto, há ainda muito a fazer, começando pela lei eleitoral para a Assembleia da República, que está completamente desatualizada e é responsável, em minha opinião, e em parte pelo desinteresse dos cidadãos em relação à política e ao exercício do direito, dever de votar. Isso é grave. Minhas senhoras e meus senhores, estas considerações levam-me
na parte final desta minha intervenção, e antes de passar a palavra aos nossos oradores desafiantes, levam-me a desafiá-los. Portanto, são desafiantes, mas são desafiados também. Já tínhamos combinado isso, não estou a apanhá-los em total surpresa. Eu parto do princípio de que a democracia, tal como a conhecíamos e desejaríamos, está enfraquecida. Demonstram-no a abstenção altíssima nos atos eleitorais, o aparecimento na Europa, na América Latina, nos próprios Estados Unidos, de partidos ou fações que não comungam dos valores democráticos em que acreditamos. Mais do que isso, existem fontes de poder autónomo, desde as máfias e dos cartéis da droga do lado criminoso, até, de um lado legal, aos grandes fundos de investimento ou às grandes multinacionais da era digital. Grandes poderes globalitários que não são controláveis pelos mecanismos democráticos vigentes, nem a nível nacional, nem a nível internacional. E a pergunta é: o que é possível para fazer melhor? O que é possível para fortalecer a democracia? Como absorver e utilizar dentro do sistema democrático realidades e mecanismos que, entretanto, foram surgindo? Eu tenho aqui uma quantidade de perguntas, não as vou fazer todas de uma vez, limitar-me-ia, antes de dar a palavra aos nossos convidados, a concluir dizendo que, para as questões que vão a seguir ser discutidas, nós temos de encontrar respostas sob a pena da democracia se transformar num pequeno subsistema ainda autónomo e ainda capaz de tomar decisões vinculativas, mas com um raio de ação e de eficácia cada vez mais reduzido. Mas temos de encontrar respostas e aplicar soluções adequadas ao nosso ideário social-democrata, porque aí reside a nossa razão de ser e o que nos faz mover. Isso passa por encontrar respostas e propor planos de ação para perguntas tão simples e tão complexas como as seguintes: como garantir a liberdade em 2014? Que prioridades para melhorar a igualdade de oportunidades? Como corrigir as desigualdades sociais? Como lutar contra a impunidade? Como reforçar, tema abordado pelo Dr. Duarte Nuno, como reforçar a necessidade e a importância dos partidos, em especial, como é óbvio, a importância do PSD. Estou certo de que estas conferências servirão para iluminar o caminho e estimular quem tem o direito e o dever de tomar decisões. Estou certo também que temos um líder determinado, corajoso e conhecedor dos problemas, à frente de uma equipa capaz, motivada e estimulante. Estou certo ainda que nesta necessária redefinição da social-democracia, o PSD está ansioso por mostrar e utilizar as suas características de sempre: a inquietude, a independência, a não resignação, a solidariedade, a capacidade de colocar o nosso país à frente do nosso partido. Muito obrigado.